E vamos começar o nosso tema de hoje, vamos? Quero orar com vocês aqui nessa manhã. Vamos orar e começar este tema, onde vamos falar sobre decepção. Vamos lá, amigos. Senhor, te agradecemos e te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede, pelo início dessa semana, e logo queremos pedir a tua bênção sobre a nossa vida, em tudo aquilo que formos realizar, tudo aquilo que formos fazer. Que o Senhor receba a honra, que o Senhor receba a glória em todas as coisas. Que seja assim para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Fala conosco nesta manhã, através da tua palavra. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Então vamos lá, Queria convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 24. Olha só o que diz essa história, gente. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Há uma história muito interessante. Aqui fala depois de um episódio que aconteceu depois da morte de Jesus. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Estavam falando a respeito da morte de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que isso tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então Jesus disse a eles, e eles não estavam reconhecendo que era Jesus: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase terminando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. E o reconheceram. E ele desapareceu à vista deles. Jesus desapareceu. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora
reconhecido por eles quando partia o pão. Até o versículo 35 nós lemos, amigos. Deixa eu perguntar a você. Me diz uma coisa. Alguém já prometeu algo para você e não cumpriu? Qual foi o seu sentimento? Você pode responder para mim aqui, com poucas palavras? O que é que aconteceu? Alguém fez promessas a você e não cumpriu? Qual foi o seu sentimento? Me responda. Qual foi o seu sentimento? Olha lá, Soraya disse, decepção. Ilza Maria disse, fiquei decepcionada. Frustração, tristeza, decepção, frustração. Estou lendo aqui, gente. Decepção, total decepção, tristeza, sentimento de decepção, revolta, tristeza, decepção, frustração, raiva. Olha lá, tristeza, decepção, se sentiu impotente, tristeza, vontade de bater na pessoa, tristeza, decepção. Outra pessoa disse aqui, já e muito, acho que carrego isso desde a infância. Minha mãe prometia que íamos sair quando chegava o dia e a hora não íamos. Olha só. Decepção. E assim, arrasada. Hoje detesto que me prometem que vão fazer alguma coisa e não fazem. Olha lá, indignada, angustiada, e aí vai. Bom, gente, olha, talvez você tenha ficado decepcionado ou decepcionada com alguém porque você esperava uma atitude positiva dessa pessoa, mas essa pessoa não correspondeu. Talvez você esperava um favor e uma ajuda de um amigo, por exemplo, mas ele reagiu com indiferença. Talvez você investiu tempo, você investiu atenção, você investiu dinheiro, até mesmo em alguém, mas essa pessoa simplesmente virou as costas para você. E por esses e outros motivos, você ficou triste e até decepcionado com alguém. Eu creio que todos nós aqui já tivemos esta experiência em algum momento da vida. Nós ficamos decepcionados e também nós decepcionamos. Quantas vezes você também foi motivo de decepção de alguém? Não é verdade? Nós somos decepcionados por pessoas e decepcionamos por vezes também as pessoas. Vários são os motivos, gente. Vários são os motivos que nos levam a ficarmos decepcionados com alguém. Às vezes motivos justos, às vezes injustos, dependendo de quem está interpretando a situação. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. E eu queria que você, nessa pergunta que eu vou fazer, eu quero que você seja muito honesto, porque gostaria de saber o que é que você, qual foi o sentimento que você teve em relação à pergunta que eu vou te fazer agora. Você já ficou decepcionado com Deus? Pode ser sincero. Você já ficou decepcionado com Deus? Você esperava uma coisa e aconteceu outra? Seja muito sincero. Vamos lá. Responda para mim. Olha lá. A Vandete disse que já. A Verônica também. A Silvia também. Vamos lá, podem responder. Já ficou, olha lá. Todo mundo aqui, tô vendo. Pode ser sincero, não tem problema não. Que Deus aguenta os trancos das nossas brigas com Ele. Fique tranquilo, fique tranquila.
Alguém já ficou decepcionado com Deus? Você esperava algo que acontecesse e não aconteceu. Você pediu algo para Deus e não aconteceu aquilo que você pediu. Foi totalmente diferente. E aquilo trouxe uma tristeza para você. Você ficou até decepcionado. Pode ser sincero. Você já ficou decepcionado com Deus? Essa é a pergunta. Tem gente chegando agora e perguntando, né? Você já ficou decepcionado com Deus? Primeiro lá atrás eu perguntei sobre, né, fiz uma outra pergunta a todos nós aqui, se alguém já prometeu algo para você e não cumpriu, e qual foi o seu sentimento, né? Você respondeu que foi um sentimento de tristeza e decepção. E aí eu estou perguntando agora, se você já ficou decepcionado com Deus. Olha lá, ficou sem entender nada e perguntou para Deus. É isso. Às vezes diante de alguma perda na sua vida, às vezes perdeu um filho, perdeu um ente querido, um amigo, e você ficou tão magoado, tão decepcionado com Deus, porque às vezes a gente pensa, poxa, tem tanta gente ruim no mundo, e Deus vai tirar logo esta pessoa de mim. Eu conheço gente que diz isso, né? Olha lá. Olha lá, meu amigo Tiago Cadelo. Não digo decepcionado, mas digo sem entender por que não me ajudar. É, amigo. Pois é. Todos nós, né? Tivemos algum tipo de sentimento em relação a Deus. De tristeza, decepção. Ficamos sem entender. Agora, é correto alguém se entristecer com Deus? É correto? É correto? Talvez você ache essa pergunta um absurdo ou uma falta de reverência. Onde já se viu a gente ficar triste com Deus? Onde já se viu que falta de reverência? De repente existem pessoas assim. Deixa eu perguntar para você, você já pediu algo para Deus e Ele não te concedeu? Você já pediu algo para Deus e Ele não lhe concedeu? Você já orou sobre alguma coisa e a resposta foi não? A resposta foi negativa? Já aconteceu isso com você? Você já orou esperando que acontecesse alguma coisa, mas o que aconteceu foi totalmente diferente daquilo que você esperava? Isso já aconteceu com você? E qual foi a sua reação? Qual foi o seu sentimento quando você orou pedindo algo e aconteceu totalmente diferente? Você ficou triste? Você fez questionamentos? Você ficou decepcionado? Você perguntou a Deus os porquês de ter acontecido isso ou aquilo? Olha lá, todo mundo respondendo sim, sim, sim. A maioria está dizendo sim. Pois é, queridos, isso é normal, isso faz parte da nossa humanidade. Por vezes nós não entendemos, as coisas não fazem sentido aqui dentro, ó. E logo a gente questiona. As coisas não fazem sentido na nossa mente, no nosso entendimento, e a gente questiona Deus. Por que, Deus? Por quê? E não há nenhum problema tem gente que fala assim, nunca pergunte por quê, e sim, sempre para quê. Você já viu isso? Tem muita gente dizendo isso. Nunca pergunte por quê, e sim para quê. Isso é tolice. Isso é bobeira. Porque homens na Bíblia, os salmistas e tantos outros homens perguntavam para Deus, por que, Deus? Por que me abandonaste? Por que o homem violento vem contra mim e o Senhor não faz nada? Por quê? Então não há problema nas perguntas, até porque Deus conhece o nosso coração. Você pode não verbalizar, mas por dentro você está fazendo perguntas, e Deus conhece o teu coração. Você pode querer manter uma estética, uma estética de que por fora está tudo ok, que você está bem, né? Porque você não pode perguntar para Deus, mas não tem jeito. Deus vai além, Ele olha o coração, Ele sabe dos questionamentos que você está fazendo. E de certa forma aqui, todos nós já ficamos magoados, tristes ou decepcionados com Deus. Não é verdade? Agora, o texto que nós lemos aqui, amigos, o texto que nós lemos, ele é um texto interessante. Porque aqui esse texto está falando de um encontro de Jesus com dois discípulos após ele ser ressuscitado, ter sido ressuscitado. Ele ressuscitou. Os discípulos estavam a caminho de um vilarejo chamado Emaús.
E diz o texto que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, onde havia acontecido este evento da morte de Jesus. Emaús não tinha, essa cidadezinha não tinha, esse vilarejo, né? Não tinha qualquer importância social e econômica na época. E durante essa viagem, os discípulos estavam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido com Jesus naquele final de semana. Enquanto eles falavam e conversavam, diz o texto que Jesus se aproximou. Mas eles não reconheceram que era Jesus. Eles não reconheceram. E Jesus foi acompanhando aqueles discípulos, interagindo, conversando com eles. E ao anoitecer, eles jantaram juntos, diz o texto, né? E Jesus fez uma oração de gratidão pelo alimento. E então ali, diz o texto, eles reconheceram que era Jesus. E depois, logo diz o texto, que Jesus desapareceu. E os discípulos voltaram para Jerusalém para contar aos outros o que havia acontecido. Então essa foi a história que nós lemos aqui. Neste capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, que nós lemos, mostra duas situações. Mostra a decepção e a tristeza dos discípulos com Jesus, porque eles esperavam uma coisa e eles não estavam entendendo nada. Eles esperavam uma coisa e aconteceu totalmente diferente daquilo que eles imaginavam. Então eles não entenderam nada. E uma outra situação, que foi a tristeza de Jesus com os discípulos. Porque eles não haviam entendido o significado da cruz e de tudo o que tinha acontecido naquele final de semana. Então eu pergunto para você hoje, nesta manhã, quais são os motivos da sua tristeza e decepção? Quais são os motivos da sua decepção e tristeza? Você está assim, ultimamente? Talvez, eu até arriscar aqui a dizer, talvez você esteja triste com Deus. Talvez você esteja triste com Deus, porque você não foi bem sucedido no trabalho, ou então você não é bem sucedido no seu trabalho, ou porque você se acha uma pessoa fracassada, porque você não tem algumas coisas que você gostaria de ter, porque você não consegue se casar, porque você não consegue engravidar, porque você perdeu um familiar, ou porque a sua casa, a sua família está vivendo num campo de batalha, está uma guerra lá dentro. Enfim, o que é que tem levado, meu amigo, minha amiga, o que é que tem levado você a esse tipo de pensamento e sentimento de estar triste e até decepcionado ou decepcionada com Deus por causa de uma situação? O que é que tem te levado a isso? Hein? O que é que tem levado você a ficar triste com Deus? Qual é o motivo? Eu queria te dar aqui, diante do texto que nós lemos, falar de 3 motivos que podem nos levar a ficarmos decepcionados com Deus. Você quer anotar isso? Anote. 3 motivos que nos levam a ficarmos decepcionados com Deus. Quais são esses motivos? Primeiro motivo: cegueira espiritual. Diz o versículo 16: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Os olhos dos discípulos foram impedidos de reconhecê-lo. Então, o primeiro motivo que pode nos levar a ficarmos decepcionados com Deus é a cegueira espiritual. Quando nós não enxergamos as coisas espirituais, amigos, não conseguimos compreender o agir de Deus. Esse é o problema. E quando isso acontece, qualquer tipo de problema que nós enfrentamos, qualquer dificuldade, qualquer luta, nós achamos que Deus não está preocupado conosco. E que Ele não está enxergando aquilo que nós estamos enxergando. Que Ele não está vendo o nosso problema. Que Ele não está atento à nossa dificuldade. E como resultado, nós ficamos chateados, ficamos decepcionados e tristes com Deus. Os discípulos, eles não enxergaram que o próprio Jesus caminhava ao lado deles. Jesus estava andando do lado, eles não estavam enxergando. Eles não enxergaram o significado da cruz, gente, porque eles estavam cegos espiritualmente.
Eles não enxergavam que a cruz traria a libertação que eles tanto esperavam. E eles disseram o seguinte, lá no versículo 21, eles disseram: nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção de Israel. Nós tínhamos essa expectativa, diziam eles. O sofrimento de Jesus, a crucificação e a morte de Jesus era essa redenção. Os discípulos não entendiam. Por que eles não entendiam? Porque eles estavam enxergando a salvação só do ponto de vista de como eles imaginavam. Então eles criaram na cabeça, eles criaram uma figura de um Salvador diferente. E eles não estavam entendendo que o sofrimento e a morte de Jesus na cruz do Calvário era a salvação da humanidade. Eles não estavam entendendo. Os discípulos sabiam que Jesus era um profeta poderoso em palavras. Nós lemos aqui, no versículo 19 fala, porque eles durante a caminhada, eles falam isso para o próprio Jesus que eles não estavam reconhecendo. Eles reconheciam que Jesus era um profeta poderoso em palavras. Mas mesmo sabendo disso, eles não guardaram o que Jesus havia profetizado. Jesus havia dito que morreria, não foi isso? Jesus falou que iria morrer e iria ressuscitar. Mas naquele momento, os discípulos haviam esquecido o que Jesus havia profetizado. Esqueceram tudo isso por quê? Por causa de uma cegueira espiritual. Diz o texto aqui, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Gente, apesar de saberem que Jesus era o profeta, os discípulos não entenderam a missão de Jesus. E eu pergunto para você, o que é que tem impedido você de enxergar as coisas espirituais? O que é que tem impedido você de enxergar as coisas espirituais? O que é que tem impedido você de enxergar os planos, de enxergar os propósitos de Deus, mesmo diante de um sofrimento, de uma luta ou de uma circunstância adversa? Você tem se lembrado de Deus? Você tem se lembrado do que Deus já lhe disse pela palavra? Nos momentos de dificuldades, você tem se lembrado das promessas que Deus te deu? Pense nisso, pense nisso. É isso mesmo, o Alexandre está dizendo aqui, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz de Cristo. É o que tem acontecido, Ale. É isso aí. Sabe, meus irmãos, se você não se lembrar das promessas de Deus, nas horas de dificuldade, o resultado será uma decepção com Deus, uma tristeza com Deus. Quantas vezes Jesus está caminhando ao nosso lado e nós não o reconhecemos e não o enxergamos? Quantas vezes? Isso acontece constantemente na nossa vida. Nós somos muito parecidos com os discípulos. Nós caminhamos ao lado de Jesus, né? Mas a gente não reconhece Jesus por causa da nossa cegueira espiritual. E aí então ficamos decepcionados, ficamos tristes. Nossos olhos espirituais nesta manhã precisam ser abertos para que a gente possa entender os planos de Deus. Certa vez Jesus disse para um cego: o que é que você quer que eu te faça? Lá em Marcos, no capítulo 10. E o cego disse: mestre, eu quero ver. Então, muitos de nós estamos assim, como este cego. E hoje, nesta manhã, eu quero te convidar a fazer essa oração e dizer: Senhor, eu quero ver. O Senhor está perguntando: o que é que você quer que eu lhe faça? Diga hoje ao Senhor: eu quero ver. Então, a primeira coisa que eu deixo para o seu coração aqui nessa manhã, motivos que nos levam a ficarmos decepcionados com Deus. O primeiro é cegueira espiritual. O segundo motivo, anote aí, o segundo motivo é dificuldade de crer. Dificuldade de crer. Lá no versículo 25 mostra isso claramente. No versículo 25. Olha só, Jesus disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram.
Vocês demoram, a ficha demora para cair. Veja, mesmo com tantas evidências, amigos, mesmo com tantas evidências, os discípulos estavam com dificuldade de crer. Olha as evidências, olha as evidências. No versículo 22 e 23, os discípulos eles não deveriam ter ficado assustados, porque o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro. Eles não tinham que ter ficado assustados. Eles deviam celebrar, porque Jesus havia dito que ressuscitaria. Olha uma evidência aqui. O corpo já não estava mais lá. E Jesus havia dito que ia ressuscitar. Então eles deveriam, puxa vida, aconteceu. Jesus ressuscitou, mas não. Eles ficaram assustados. Olha uma outra evidência. No versículo 23, os anjos haviam dito que Jesus estava vivo. Outra evidência, no versículo 24. Os companheiros, eles foram ao sepulcro e encontraram aquele lugar exatamente como as mulheres haviam dito. Jesus havia ressuscitado. Todas as evidências, gente. E mesmo com evidências claras, os discípulos continuavam tristes, decepcionados e com dificuldade de crer. Então, lá no versículo 25, Jesus disse para os discípulos: como vocês custam a entender, gente de cabeça dura, como vocês demoram a crer. Nós ficamos tristes, amigos, nós ficamos decepcionados com Deus, porque nós demoramos em crer no que Deus vai fazer. Deus já nos tem dado tantas evidências do seu amor, tantas evidências do seu cuidado, é verdade, não é? Deus tem nos dado evidências da sua provisão, das suas promessas, através das orações respondidas, e mesmo assim a gente continua com dificuldade de crer. Quando surgem os problemas, nós colocamos os nossos olhos nos problemas. E nós nos esquecemos do que Deus quer fazer na nossa vida. Gente, as coisas não aconteceram como aqueles discípulos esperavam. E por isso eles ficaram decepcionados. Eles esperavam uma coisa, aconteceu outra. E eles ficaram decepcionados. Agora, quem foi que nos disse que as coisas devem acontecer do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente imagina? Quem foi que nos disse isso? Quem foi que nos disse isso? Não é verdade? Infelizmente, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente imagina, nós ficamos decepcionados com Deus. Agora, veja o que eu vou dizer. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Nós não temos que encaixar a vontade de Deus na nossa vontade. Nós é que temos que encaixar a nossa vontade na vontade de Deus. Os discípulos queriam encaixar a vontade de Deus na vontade deles, porque eles imaginavam a salvação de um outro jeito, de uma outra maneira. Se você está triste, decepcionado, pode ser pelo motivo da sua dificuldade de crer. Pode ser. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós precisamos experimentar. Nós nos encaixarmos na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e não Ele encaixar na nossa vontade. Agora, meus amigos, crer no poder de Deus é fácil. É ou não é? Crer no poder de Deus é fácil. É muito fácil a gente crer com fogo caindo do céu, com os milagres acontecendo, a pessoa sendo cega enxergando, o mudo falando, o morto ressuscitando. Isso é muito fácil. Crer no poder de Deus é fácil. Difícil é descansar na vontade de Deus. Aí que é difícil. E nós, amigos, nós não podemos alimentar a nossa fé no poder de Deus. O poder de Deus é fácil. A gente crer em Deus quando tem fogo caindo do céu, raios, luzes, milagres acontecendo. Acreditar, ter fé no poder de Deus, aí é fácil.
Mas o desafio para nós é descansar na vontade de Deus. Muitos estão decepcionados, muitos estão tristes com Deus, porque têm alimentado a sua fé no poder e não na vontade de Deus. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Então, eu falei aqui nesta manhã, para você que está chegando agora, já falei sobre dois aspectos importantes. O que é que pode nos levar a ficarmos decepcionados com Deus? O primeiro motivo é a cegueira espiritual. O segundo motivo é a dificuldade de crer. E o terceiro motivo, anote aí, é a falta de intimidade com Deus. Falta de intimidade com Deus. A falta de intimidade com Deus pode nos levar a ficarmos tristes e decepcionados com o Senhor. É o versículo 30 e 31 daquilo que nós lemos. 30 e 31 do que nós lemos. Veja que interessante, quando diz lá o texto, quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Veja, meus amigos, em toda a caminhada que os discípulos estavam fazendo ali a caminho de Emaús, eles não tinham percebido que Jesus estava com eles. Eles não tinham percebido. Mas foi no momento de intimidade que os discípulos reconheceram Jesus. Quando estavam à mesa, compartilhando pão, na comunhão. Então, eu pergunto para você aqui, o que é necessário para que os nossos olhos espirituais sejam abertos? O que é necessário, gente, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos? Como foi aqui desses discípulos? Nós precisamos de uma intimidade maior com Deus. São nos momentos de intimidade que nós conhecemos mais a Deus. Nesses momentos de intimidade, Ele se revela a nós. Quando conhecemos verdadeiramente o Senhor, a tristeza não nos domina mais. Porque agora nós temos a visão correta de quem é Deus e de quem nós somos. Quando você busca intimidade com o Senhor, mais você conhece o amor dele. E conhecendo esse amor, você saberá exatamente qual é o sentimento que ele tem para com a sua vida. O amor vence o medo, gente. O perfeito amor, diz as Escrituras, lança fora todo medo. Quem ama confia. Quem confia descansa. E quem descansa recebe. A falta de intimidade com o Senhor nos leva à tristeza, nos leva à decepção, porque nós não temos a visão correta de quem é o Senhor, do que Ele sente por nós e do que Ele quer fazer em nós, por nós e através de nós. Como saber, meus amigos? Como saber se podemos confiar em uma pessoa ou não? Como é que você sabe se você pode confiar em alguém ou não? Quando nós temos intimidade. Não é verdade? Quando temos intimidade. A intimidade, ela é construída através dos relacionamentos. Para construir uma intimidade com Deus, é através do relacionamento. E o relacionamento, ele é construído através da comunicação. E como é que nós podemos nos comunicar com Deus? Através da oração. Como é que Deus se comunica conosco? Quer dizer, nós nos comunicamos com Deus através da oração. E como é que Deus se comunica conosco? Deus se comunica conosco através da sua palavra. Através da palavra e do Espírito Santo. Então, ter apenas um conhecimento a respeito de Jesus, saber quem Ele é, o que Ele fez, isso não leva ninguém à intimidade. Isso se torna um conhecimento religioso. O que vai nos levar a uma intimidade é passar tempo com Ele, buscando o Senhor, pagando preço. Sem intimidade com o Senhor, nós não iremos entender o que Ele tem para nós e o que Ele quer de nós. Não vamos entender, amigos. Isso é muito triste.
Intimidade não se adquire apenas uma vez. É um investimento. É como uma relação conjugal. É necessário um investimento diário, gente. Diário. Diário. Todos os dias. E a Bíblia diz assim, que o Senhor confia os seus segredos ao homem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor se revelar a você. Agora, deixa eu concluir esse nosso pensamento desta manhã. Gente, ficar decepcionado com uma situação é normal. Pode acontecer. O problema não é ficar decepcionado por causa de uma situação. O problema é ficar decepcionado com Deus por causa da situação. Nós temos motivos para ficarmos tristes por causa de uma situação. Temos motivos, claro. Mas ficarmos tristes com Deus por causa de uma situação que está acontecendo na nossa vida, isso sim é um grande problema. Os planos de Deus para a nossa vida não são planos para nos causar dor, tristeza, dano, frustração. Não. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É isso que Deus tem para nós. Agora, será que nós temos motivos mesmo para estarmos tristes e decepcionados com Deus? O plano de Deus para você é que você prospere, que você tenha esperança. É de garantir um futuro para você que é o de ter a vida eterna ao lado do Senhor. Se algo deu errado na sua vida, não foi Deus que planejou. Não foi Deus que planejou. Se você não está compreendendo uma situação, não foi Deus que planejou isso. Não. Deus pode até permitir algumas circunstâncias na nossa vida, mas Ele não planejou. Ele pode permitir, mas Ele não planejou. Existe uma diferença, gente, entre permitir e planejar. Deus permite algumas situações na nossa vida por causa da dureza do nosso coração, por causa do pecado, por causa da nossa desobediência, por causa das mancadas que a gente dá. Então Deus permite. Ele não planeja, Ele permite. Ele permite situações não para nos destruir, mas para nos ensinar, edificar e nos fazer crescer. Mas Ele não planejou isso. Deus não planeja o mal, gente. A essência de Deus é o bem, não o mal. Então ficar decepcionado e triste com Deus é uma decisão que nós fazemos. Nós podemos decidir ficar tristes e decepcionados com Deus, ou podemos decidir continuar confiando em Deus. O que é que você decide hoje? Não é o diabo nem as pessoas que vão determinar isso na sua vida. Essa decisão cabe a nós individualmente. A Bíblia diz no versículo 17 que os discípulos pararam com os rostos entristecidos. Veja, a tristeza prejudicou a visão espiritual dos discípulos. Muitas vezes, amigos, a tristeza tem prejudicado a nossa visão espiritual também. Nós não conseguimos enxergar mais a Deus, ver o que Ele vai fazer, a maneira como Ele vai agir, e que Ele está conosco, a gente não consegue enxergar. Tudo isso porque nós demos muito espaço à decepção e à tristeza em uma determinada situação. Muitas vezes a tristeza tem impedido da gente crer no agir de Deus. E nós precisamos dedicar mais tempo com Deus, crendo em Deus, celebrando, adorando e descansando nos braços do Pai. É o que nós precisamos. Muitas pessoas têm buscado a Jesus como milagreiro. Muitas pessoas têm buscado a Jesus como milagreiro. Jesus, meus amigos, ele não deve ser buscado apenas por causa dos milagres. Ele deve ser buscado principalmente como Senhor. Se você quer ver milagres, então busque a Jesus como Senhor. Talvez você esteja triste, decepcionado, porque você tem buscado Jesus só por causa de milagre. Só para ter milagre na sua vida. E por isso que você está ficando decepcionado. Os que buscam apenas milagres se tornam insatisfeitos.
Essa busca por milagres, gente, ela gera uma insatisfação. Porque a verdade é que sempre a gente vai ter problema para resolver na vida. É verdade ou não? A gente sai de um problema e logo surge um outro problema. A gente consegue resolver 2 problemas, surgem 3. Essa é a dinâmica da vida. Então nós acabamos com isso criando uma relação com Jesus como um milagreiro. Aquele que vem só para resolver os meus problemas do dia a dia. E a gente não se relaciona com Ele como amigo e como o Senhor da nossa vida. Ah, meus irmãos, eu quero encerrar aqui dizendo algo para vocês, lembrando de 2 Crônicas, no capítulo 20. O rei Josafá estava numa situação muito complicada na vida. Havia um grande exército vindo contra a sua nação. Mas a Bíblia diz que Josafá, ele clamou a Deus. E ele pediu socorro. E ele disse: ah, Senhor, nós não sabemos o que fazer. O que fazer a gente não sabe. E então, diz as Escrituras, que Deus respondeu. E o Senhor disse: não temam. Vocês não precisam temer. Nem fiquem assustados por causa dessa grande multidão que vem contra vocês. Porque essa batalha é minha, diz o Senhor. Não é de vocês, é minha. Em outras palavras, o que é que Deus estava dizendo, gente? Em outras palavras, Deus estava dizendo: Josafá, tire os teus olhos da tristeza. Tire os teus olhos da angústia, da decepção. Tire os teus olhos da decepção, Josafá, e coloca os teus olhos em mim. Salmo 25:14. O salmista diz: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Então volte hoje, meu irmão, minha irmã, volte hoje os teus olhos para Deus. Esta batalha que você está vivendo, que você está enfrentando, essa batalha pertence ao Senhor. Deus vai te conceder vitória. Apenas creia no amor de Deus por você. Homens podem nos decepcionar. É verdade, as pessoas podem nos decepcionar, mas Deus jamais, jamais irá nos decepcionar. Você crê nisso? Ele é Deus de palavra, Ele é Deus de promessa, é de aliança, de pactos. E a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Então, tudo o que Jesus havia falado aos seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição, tudo o que Ele disse, se cumpriu. Porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. E assim vai ser com você. Assim vai ser na sua vida. Tudo o que o Senhor falar ao seu respeito vai se cumprir. Na hora certa, do jeito certo, no momento certo. Mas vai se cumprir. Da maneira como Ele disse que vai se cumprir. Você crê nisso? Você crê assim? Então você não precisa andar decepcionado com Deus. Você não precisa se decepcionar com Deus. Porque Ele ama você. Porque Ele vela por você. Ele vela pela palavra dEle para que se cumpra na sua vida. O Senhor tem o melhor para você. Creia nisso. E você pode andar seguro. Seguro neste amor. Porque a Bíblia diz que a presença do perfeito amor expulsa o medo. Põe para fora o medo. Você não precisa temer. O Senhor está com você. Nessa estrada que a gente está caminhando da vida, o Senhor está ao nosso lado. E Ele prometeu que nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. O que nós precisamos fazer? Apenas crer. Creia que o Senhor está com você, Ele não vai te deixar e você não precisa ficar decepcionado. Amém? Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua semana nesta manhã. Crendo que o Senhor vai colocar as mãos dele sobre você. Que os teus olhos serão abertos nessa semana. Os teus olhos espirituais serão abertos. Você vai enxergar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você também deseja isso? Os teus olhos espirituais serão abertos. E a boa mão do Senhor vai estar sobre a sua vida. No nome santo e poderoso de Jesus.
esta manhã, te agradecendo pelo teu favor, pela tua graça, por tudo aquilo que nós vimos e ouvimos nesta manhã. Muitas vezes nós admitimos que nós ficamos decepcionados e tristes com o Senhor por causa da cegueira espiritual. Não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, porque também temos dificuldade de crer e porque também não temos intimidade com o Senhor. Pai, nos perdoe por andarmos assim, e a nossa oração nesta manhã é que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Nós queremos ver, nós queremos enxergar. Ô Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Eu quero orar nesta manhã pedindo que o Senhor fale poderosamente ao coração dos meus irmãos, que eles sejam, através desta palavra, sejam tocados pelo Senhor, onde eles estiverem, em casa, no trabalho, na rua, dirigindo o carro, seja onde eles estiverem, Senhor, que a tua boa mão esteja presente sobre a vida deles, guardando, livrando do mal, abrindo os olhos, colocando fé no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, nós queremos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós e caminharmos na tua vontade, nos encaixarmos na tua vontade, Senhor. Oh, Pai amado, porque a tua vontade sempre é boa, é perfeita e agradável, Senhor amado. Nós queremos colocar nesta manhã os nossos olhos no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, Senhor. Nós não queremos olhar para as circunstâncias, para as situações adversas ao nosso redor, mas nós queremos olhar para o Senhor, porque no Senhor nós encontramos todas as respostas para as angústias da nossa alma. Nós encontramos respostas em Ti, Senhor amado. E nós vimos nesta manhã que o Senhor é um Deus de palavra, um Deus de promessas, um Deus que vela pela Tua palavra em a cumprir. Tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que o Senhor prometeu ao nosso respeito, tudo vai se cumprir do jeitinho que o Senhor prometeu. Oh, Pai amado, nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos, e tudo aquilo que o Senhor prometeu para a nossa semana, para esta semana, tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Em nome de Jesus eu creio assim. Nesta semana pessoas serão curadas. Nesta semana pessoas serão libertas. Nesta semana pessoas serão restauradas. Serão renovadas pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra, Senhor amado. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abrace os meus irmãos, aqueles que estão vivendo tempos de crise, de dor, de decepção, de tristeza. Que o Senhor se revele a eles, Pai, de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa nesta semana, Senhor amado. Em nome de Jesus, eu oro pedindo ao Senhor que dê aos meus amigos, aos meus irmãos, uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de conquistas, para a glória do nome do Senhor. Que tudo que fizermos nessa semana, o Teu nome seja glorificado. Que tudo que fizermos nessa semana, o Teu nome seja engrandecido e exaltado, seja reconhecido acima de todas as coisas, Pai amado. Que se cumpra a Tua palavra, Senhor, na vida dos meus irmãos. Que se cumpra, que eles sejam curados, abençoados, protegidos, restaurados, renovados. Que haja uma renovação especial nesta semana, renovação do ânimo. Pessoas que estão desanimadas, recebam um ânimo novo agora nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que todo mal saia, toda angústia, toda depressão, todo aperto no coração seja tirado agora. Que haja paz em cada família, em cada lar, cada pessoa que está conectada. Essas 385 conexões aqui, que sejam tocadas por Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e Te agradeço, Pai amado, sabendo que nesta semana o Senhor vai fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Nós cremos que o Senhor vai realizar grandes milagres. E recebemos da Tua parte nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero declarar para você que está aqui me ouvindo, quero declarar Números capítulo 6, que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.